Livro Literatura de Além-Túmulo, de Ernesto Bozano. Capítulo 7. O caso seguinte: os admiráveis ensaios literários ditados pela entidade comunicante não são suscetíveis de serem submetidos ao critério experimental da análise comparada destinada a pesquisar a origem subconsciente ou estranha ao médium, pois, ao contrário, o caso em questão apresenta tais traços característicos de excelência literária e de genialidade que isso basta para substituir o inconveniente acabado de assinalar, permitindo até se chegar a uma conclusão teórica positiva. Quero falar do famoso caso da personalidade mediúnica Patience Urt, tal como se manifestou durante muito tempo por intermédio da médium americana Sra. Curran. As revistas metapsíquicas espiríticas se ocuparam longamente do caso em questão, assim como as revistas da atualidade e os jornais políticos. A leitura da maior parte desses documentos pode ser útil a fim de formar uma ideia nítida das opiniões das pessoas competentes a esse respeito. Todavia, em se querendo aprofundar o assunto, não se poderia deixar de recorrer-se à magistral obra do Dr. Walter Franklin Prince, The Case of Patience Urt. É sobretudo desta última obra que tirarei o material dos fatos e as observações que me são necessárias. Durante o verão de 1913, a Sra. Pearlie Lenore Curran e sua amiga Sra. Hutchings foram visitar uma de suas vizinhas que possuía um pequeno aparelho mediúnico chamado Ouija, quadrante alfabético com uma agulha móvel no centro. Elas quiseram experimentar e a personalidade mediúnica de uma parenta da Sra. Hutchings se manifestou logo. Esta senhora ficou favoravelmente impressionada e comprou, por sua vez, um Ouija e foi à casa da Sra. Curran propor-lhe prosseguirem juntas as experiências. Não tardaram em ver manifestar-se espíritos de parentes de uma como da outra das duas experimentadoras, mas, depois de alguns dias, o quadrante do Ouija ditou as letras de um nome desconhecido de todos: o de Patience Urt. Esta entidade inesperada se mostrou logo de uma vida exuberante e senhora absoluta do aparelho mediúnico. Ela se manifestara ditando a frase seguinte: muitas luas passaram desde que vivi na terra. Eis-me de volta ao vosso mundo. Meu nome é Patience Urt. Mas, uma vez dado seu nome, não pareceu ligar importância às perguntas de informações a respeito de sua existência terrestre, fazendo notar que a circunstância de ter vivido no século XVII tornava impossível qualquer pesquisa a seu respeito. Ela acrescentou que sua verdadeira identidade pessoal devia provir da excelência e da natureza das obras literárias que ela devia ditar à médium, o que foi absolutamente conforme à verdade, pois que essas obras bastam, ou deviam racionalmente bastar, para demonstrar sua independência espiritual. De todo modo, a entidade chegou muitas vezes a fazer alusões à sua vida terrestre. Patience Urt disse ter nascido na Inglaterra no ano de 1649, ou 1694, ter vivido na aldeia onde nascera, trabalhando nos campos até atingir a maioridade e migrado, então, para a América, onde algum tempo depois foi vítima de uma incursão armada de índios. Conforme outras declarações, pode-se compreender que tinha nascido em Dorset City, e quando, algum tempo depois, o Sr. Eust, um dos experimentadores, partiu para a Inglaterra, Patience Urt lhe descreveu diversos traços característicos do condado onde vivera: costas, colinas, mosteiros e caminhos, com o auxílio dos quais poderia reconhecer a pequena cidade onde tinha nascido. O Sr. Eust teve a curiosidade de visitar Dorset City e encontrou as colinas que haviam sido descritas, o velho convento arruinado e os caminhos tortuosos dos quais Patience Urt tinha falado. Veremos mais adiante que, quando a entidade comunicante descrevia,
nos romances e nos versos, as paisagens e as praias inglesas, ela falava delas com a exatidão de uma pessoa que já tivesse habitado essa região. O interessante é que a senhora Curran nunca esteve na Inglaterra até essa época e não havia nunca visto o mar. Digo isto de passagem, porque, repito, o interesse teórico do caso está totalmente nas provas de identificação pessoal e gira exclusivamente em torno do mistério da origem de tantas obras literárias excelentes, em verso e prosa, assim como das modalidades extraordinárias com as quais elas se produziram. Em algumas circunstâncias em que os experimentadores admiraram a beleza literária do ditado mediúnico, Patience Worth notara que durante sua existência terrestre ela já possuía esse mesmo temperamento imaginativo e poético. Esta observação não é sem interesse porque contribui para esclarecer o mistério de uma pequena camponesa morta que se manifesta, mediunicamente, ditando obras magistrais em verso e em prosa. É preciso pensar que a genialidade de escritora era inata nesta pessoa do Dorset City, mas que as condições sociais muito humildes, nas quais ela nascera, lhe haviam impedido a emergência, enquanto que 2 séculos e meio de existência espiritual tinham contribuído para fazer evoluir admiravelmente suas faculdades intelectuais inatas. Relativamente às capacidades naturais de mentalidade da médium e da extensão da sua cultura geral, noto que o Dr. Prince empreendeu, a esse respeito, pesquisas escrupulosas, donde ressaltou que era necessário, absolutamente, excluir toda a possibilidade de emergências subconscientes de conhecimentos adquiridos e depois esquecidos, criptonesia, como se devia excluir, de maneira absoluta, a possibilidade de disposições especiais da médium para a poesia e para o romance. A senhora Curran deixara de frequentar a escola na idade de 14 anos, jamais manifestara aptidões literárias, nem interesse pela literatura, enquanto que suas inclinações naturais levavam-na, ao contrário, a se consagrar à arte musical. Tinha, até então, aprendido canto com a intenção de seguir a carreira teatral. O Dr. Prince levou especialmente suas investigações à cultura histórica e literária da médium e verificou que nesses ramos do saber se encontravam nela lacunas consideráveis, compatíveis com uma existência passada, inteiramente, em uma pequena cidade do estado de Illinois, longe de todo o centro importante de cultura e longe do mar, que a senhora Curran jamais tinha visto. Pois bem, é justamente a cultura histórica, literária e filológica que constitui o que há de mais notável nos romances de Patience Worth. E para começar pela cultura filológica, dizemos que ela é de um gênero que exclui, absolutamente, toda a possibilidade de uma colaboração subconsciente da médium no ditado mediúnico. Patience Worth, com efeito, conversa, constantemente, no seu dialeto de há 3 séculos e tem escrito romances e poemas na velha língua, ou no dialeto da sua época, tudo isto, segundo diz, a fim de provar sua independência espiritual da personalidade da médium. O professor Stiller, da Universidade de Oxford, nota a esse respeito. Fica-se admirado e impressionado ao se verificar que um dos seus romances em versos livres, Telka, constituído de 70.000 palavras, é escrito na velha língua inglesa, contendo 90% de palavras de pura origem anglo-saxônica, enquanto que aí não se encontra uma só palavra da língua inglesa depois de 1600. Quando se sabe, ulteriormente, que na primeira tradução da Bíblia há apenas 77% de palavras anglo-saxônicas e que é preciso voltar atrás até Laimon, 1205, para igualar a percentagem dos termos anglo-saxões empregados por Patience Worth, quando se reflete em tudo isto, não se pode deixar de reconhecer que nos achamos diante de um caso que pode ser definido como um milagre filológico. Proceedings of T.S.P.R., volume 34, página 574.
Importa completar aqui as observações do professor Stiller, dando detalhes a respeito do poema idílico em versos livres, intitulado Telka, do nome de sua protagonista. Começo por dizer que, na época em que essa peça foi escrita, Patience deixara de utilizar ou já editava seus romances e versos pela boca da médium, isto é, esta, guardando pleno conhecimento de si, percebia uma voz subjetiva que lhe ditava palavra por palavra. A médium se limitava, então, a repetir em voz alta o que ouvia e um secretário escrevia. De tempos em tempos, o ditado era tão rápido que o secretário não a podia seguir. Neste caso, Patience repetia a última frase e prosseguia mais lentamente. Ao mesmo tempo, a mentalidade da médium parecia tão independente do conteúdo do ditado que era livre para fumar um cigarro, para, interrompendo, tomar parte na conversa dos assistentes, era livre para se levantar e ir ao aposento contíguo atender ao telefone. Tais interrupções não tinham nenhuma influência no ditado mediúnico. É o que também se produzia de uma sessão a outra. A personalidade mediúnica recomeçava igualmente a ditar na outra sessão, no ponto justo em que havia parado, mesmo quando vários meses se escoassem depois da última sessão. Uma vez em que se perdera o primeiro capítulo de um romance cujo ditado já estava muito adiantado, Patience o ditou pela segunda vez e, quando se encontrou de novo a parte extraviada, verificou-se que o segundo ditado era uma reprodução literal do primeiro. Voltando ao poema Telka, eis o que escreveu o Dr. Walter Prince a seu respeito. Os personagens de Telka vivem, vemo-los, conhecemo-los. Nenhum deles é repetição do outro. Algum personagem poderá manifestar tendências e disposições análogas às de um outro, mas, ao mesmo tempo, manifesta traços característicos que lhe são próprios, que o diferenciam de todos os outros. Ao contrário, os personagens de Maeterlinck, refiro-me a este escritor devido à grande reputação que conquistou em gênero análogo, constituem quase sempre sombras sem vida, que dificilmente se podem individualizar segundo suas palavras ou conforme qualquer outro de seus característicos. E, entretanto, reconhecemos em Maeterlinck um grande artista. De qualquer forma, não posso deixar de notar que, quando surgir a aurora do dia em que desaparecer a aversão que se experimenta hoje pelas produções mediúnicas que chocam sobretudo os senhores críticos de arte, então se descobrirá que Patience, a julgar por seu poema Telka, é bem superior a Maeterlinck. Proceedings of T.S.P.R., volume 34, páginas 237 a 239. A propósito da língua arcaica empregada no poema em questão, eis o que escreveu o Sr. Gaspar Juste, que publicou uma obra sobre suas experiências com a Sra. Curran. Telka é única na pureza de sua língua anglo-saxônica, na combinação das diversas formas dialetais de localidades e épocas diversas, em algumas de suas formas gramaticais particulares, nos desvios e nas extensões conferidas à significação de certas palavras. À maneira de Shakespeare, ela emprega por vezes um advérbio como se fosse um verbo, ou um adjetivo. Isto se explica pelo estado transitório em que se achava a língua inglesa nessa época, mas essa observação constitui uma prova suplementar em favor do fato de que Patience está plenamente de acordo com o seu tempo, mesmo nas anomalias gramaticais. Nenhuma dúvida pode existir sobre isto. Que a linguagem de Patience deve ser considerada como sendo absolutamente espontânea nela, o que está demonstrado pela circunstância de que ela não a emprega exclusivamente em uma de suas obras, mas que dela se serve constantemente nas suas conversas com as pessoas presentes. Proceedings of T.S.P.R., volume 34, páginas 363 a 365.
Ainda a respeito de Telka, é preciso assinalar um último detalhe dos mais surpreendentes. É que esse poema de 70.000 palavras, em versos livres, foi todo ditado a médium em 35 horas. Prossigamos. Apesar das maravilhas que acabo de relatar, apresso-me a observar que Telka não é a obra literária de Patience Urt que mais valor tem. A obra mais rica e mais admirável, sob certos pontos de vista, é o seu grande romance. Tesso Ritali, um conto triste, cuja ação se desenrola na Palestina, no tempo do Cristo, e que nos faz assistir ao drama da crucificação. É um romance histórico de uma vasta concepção, no qual atuam certos caracteres que não são comparsas superficialmente desenhados, mas caracteres poderosos de personagens vivas. O protagonista é um filho natural do imperador Tibério, nascido de uma bela escrava grega, chamada Teia. Expulsa de Roma, ela é transferida para a Palestina e a criança nasce em uma tenda de leproso, fora dos muros de Belém, enquanto que, na mesma noite, dentro da pequena cidade, nasce Jesus. Na amargura do seu embrutecimento, a mãe dá ao recém-nascido o nome de ódio. O ódio é, de fato, a paixão que domina a existência do filho, até seu trágico fim. A vida desse homem se desenrola paralelamente à de Jesus. Um representa a reencarnação do ódio na terra, o outro a encarnação do amor. O filho de Teia ridiculariza Jesus e nele escarra quando vê realizar o milagre das redes cheias de peixes. Passando de uma falta a outra, de um crime a outro, acaba por furtar os ornamentos sagrados do Templo de Jerusalém e é condenado à morte. Ele morre na cruz ao lado de Jesus. O filho de Teia era um mau ladrão. O capítulo da crucificação, que é muito longo, foi ditado a médium durante uma única sessão. É um capítulo terrificante pela extraordinária vivacidade de ação. Não se fez apenas uma simples descrição do trágico acontecimento e sim de todos os seus mais cruéis detalhes. Assiste-se, aterrorizado e aflito, ao drama do Gólgota. Encontra-se o mesmo colorido em todas as cenas às quais o romance nos transporta e que não são somente representadas de uma maneira exuberante, mas geográfica e historicamente repreensíveis, assim no que concerne a Palestina como a Roma imperial. A esse propósito, tinha-se acreditado ter apanhado uma vez só em erro Patience Urt. É quando ela faz conferir ao imperador romano, pelas personagens judias, o título de rei. Ora, verificou-se, pela história de Eulalde, que nas províncias do Império Romano existira o costume de chamar rei ao imperador de Roma. Segue-se que esse pretenso erro contribui, ao contrário, para fazer sobressair admiravelmente até que ponto, nos romances de Patience Urt, se vive no meio dos tempos que aí se descrevem. Eis outra circunstância que o demonstra de modo ainda mais estupefaciente, que tem relação com as modalidades nas quais se realizou o ditado do romance. A médium via desenrolar-se diante de si uma visão panorâmica de todos os acontecimentos que eram descritos, sucessivamente, no ditado mediúnico. O que admira mais, porém, é que os quadros que ela contemplava eram representações totais de acontecimentos complexos, visualizados ao natural, enquanto que as descrições dos mesmos acontecimentos, tais como eram dados pelo ditado mediúnico, não eram jamais totais. Em outras palavras, no ditado mediúnico não figuravam numerosos incidentes observados pela médium nas projeções cinematográficas que lhe eram apresentadas, evidentemente porque certos incidentes secundários nada tinham a ver com o assunto do romance. Mas, então, por que eram eles projetados à visão da médium? Só se pode responder a esta última questão de uma única maneira. Necessariamente, tudo isso se produzia porque se tratava de projeções panorâmicas representando quadros reais de um passado muito longínquo. Nestas condições, era natural que, ao lado dos acontecimentos principais,
houvesse outros mais ou menos insignificantes, estranhos aos acontecimentos principais, como acontece em outra circunstância análoga a um acontecimento tomado após um fato que se desenrola ao ar livre com o concurso do povo. O Dr. Prince trata, como sempre, dessas espécies de incidentes secundários. A médium percebia cães que atravessavam o caminho correndo, via carros construídos de um modo estranho e cujas rodas eram feitas de caniços enrolados, curvados em círculos. Esses carros eram puxados por bois, cujos arreios eram mais estranhos ainda do que os carros. Ela assistia à feira dos judeus, assim como às disputas que havia entre negociantes barbudos e seus clientes, ouvia as lamentações das mulheres que trocavam utensílios por comestíveis, observava os grãos sacerdotes que passavam com suas vestes faustosas e via a Arca Santa e o templo, tais como tinham sido, realmente, reedificados nessa época, contemplava as paisagens de Belém e de Nazaré e assistia à passagem de Jesus cercado pela multidão. O mesmo fenômeno se reproduziu durante o ditado de outro romance, Hope True Blood, no qual a médium viu desfilar diante de si a paisagem inglesa. Neste caso, naturalmente, as cenas eram mais familiares à médium, mas igualmente vivas e naturais. Proceedings of T.S.P.R., volume 34, página 395. Para ser breve, não prosseguirei na análise do magistral romance em questão, embora possa assinalar vários outros detalhes de interesse muito persuasivo. Pela mesma razão, não analisarei o conteúdo dos outros excelentes romances ditados por Patience Ott, de títulos Te Ritali, Hope True Blood, Te Pot and Te Well, Te Fall and Te Lady, Te Stranger, Te Madrigal, Samuel e Atom, Redwing, este último, um drama. Essa enumeração mostra que a produção literária de Patience Ott já se compõe de 9 romances e um drama, aos quais é preciso acrescentar uma coleção de provérbios e aforismos, um número extraordinário de composições poéticas de todas as espécies, cujo valor não é inferior ao dos romances, seja do ponto de vista da formação ou da genialidade da inspiração. Os romances Telka e Neritali foram ditados na língua ou no dialeto do século XVII. Os outros romances, dramas e poemas foram escritos na língua inglesa moderna, ainda que o estilo e a forma ofereçam os traços característicos que distinguem a personalidade de Patience Ott. No que concerne à produção poética de Patience Ott, o Dr. Prince teve o cuidado de reproduzir, em sua obra, passagens de todas as espécies, as quais ocupam 130 páginas do seu volume. Todas as poesias e todos os assuntos estão aí representados. Ora aqui, ora ali, o Dr. Prince estabeleceu comparações entre os poemas de Patience Ott e os análogos de Keats e outros poetas ingleses, demonstrando que Patience Ott os iguala sempre, quando não os ultrapassa. Note-se que grande parte desses poemas são improvisos feitos sobre temas sugeridos na ocasião pelos experimentadores. Certa vez, o Dr. Prince convidou Patience Ott a ditar-lhe versos que começassem por tal ou qual letra do alfabeto, na ordem em que se acham aí dispostas. O poema pedido foi ditado, imediatamente, com uma rapidez de dicção regulada por aquela que o secretário devia empregar para escrever a pena. O Dr. Prince nota que Patience Ott parece achar-se consciente da excelência da sua produção literária, mas que está longe de envaidecer-se com isto. Ele continua, dizendo: desde o começo, pode-se ver que ela não ignorava seu alto valor pessoal, pois que se exprimia sempre como um personagem consciente de sua própria autoridade ou, antes, sabendo que tinha uma missão a cumprir. Ao mesmo tempo, porém, em todos os seus atos, em todas as suas exigências, observavam-se detalhes que bastam para demonstrar que não era inspirada pelo orgulho.
poder-se-ia compará-la a uma mãe que dirige e aconselha seus filhos na mocidade, sem ter mesmo uma sombra de orgulho por sua superioridade mental, em comparação a deles. Patiência te deixa, por sua vez, subentender que ela tem sobre nós a vantagem da experiência e de uma situação privilegiada, graças às quais é muito natural que esteja em condições de aconselhar e dirigir os que só possuem a experiência adquirida durante alguns anos de existência terrena. Do mesmo modo, deixa subentender que sua produção literária chegou a tal grau de excelência graças ao meio infinitamente mais favorável no qual declara existir. Teve o cuidado, mais de uma vez, de lembrar-nos que é, em certo sentido, uma mensageira de Deus, enviada aos vivos em missão, que devia cumprir da maneira mais conforme a sua natureza espiritual. Eis algumas frases das suas conversas significativas. Farei com as palavras o que se faz com sonoras castanholas. Falas-ei brilhar com luz nova, empalidecer, gemer, desfalecer. Falas-ei arder no fogo de todas as paixões, serão vingadoras, embravecidas, coléricas, torcidas, mordazes. O que me seguir se julgará grosseiro em face das prodigiosas cabriolas às quais submeterei as palavras. Estas mãos saberão tecer a linguagem humana de modo a maravilhar o mundo. Proceedings of T.S.P.R., volume 34, página 212. O Dr. Prince reproduz longa série de afirmações análogas de Patience Urt, mas a que se acaba de ler pode bastar para deixar entrever-lhe o pensamento. Ela queria, em suma, que se soubesse que tinha uma missão a cumprir na Terra. A de contribuir para demonstrar aos vivos a existência e sobrevivência da alma, isto fora das provas habituais de identificação pessoal, isto é, fornecendo provas complementares, destinadas a confirmar as fundadas sobre indicações pessoais, dadas pelos defuntos que se comunicam. Essa tarefa consistiria, para Patience Urt, em demonstrar que ela tem mesmo de compor joias literárias que a mentalidade de um escritor vivo não poderia fazer, apesar de toda a sua competência, obrigando, assim, a razão humana a reconhecer a intervenção real de entidades espirituais nas manifestações mediúnicas. Já indiquei as mais notáveis destas joias. Por exemplo, a suprema excelência da arte de Patience Urt, em todas as modalidades de criações literárias, apesar da intelectualidade modesta da médium, o fato de ter ditado romances em uma língua ou em um dialeto do século XVII, isto com tal precisão na linguagem arcaica, que não se vê aí uma só palavra da língua inglesa, que tenha entrado em uso depois de 1600. Enfim, a genialidade extraordinária de que ela deu provas no improviso de composições poéticas, de forma irrepreensível, admiráveis por suas imagens e elevação de ideias, composições que rivalizam com as dos melhores clássicos ingleses, se não as ultrapassam. A propósito desta última joia literária, o Dr. Prince nota: seria útil que nossos leitores voltassem atrás para relerem os pequenos poemas improvisados, imediatamente, sobre assuntos escolhidos, só nos detendo para lhes analisar a excelência é que chegamos a considerar as proporções maravilhosas do fenômeno. Que se releia, por exemplo, os versos intitulados The Day's Work. Parece incrível que essa longa composição poética, tão viva por suas imagens, tão magnífica por sua forma, tão impecável pelo emprego das palavras, tão profunda por suas ideias, tenha sido improvisada sobre um assunto escolhido, da maneira mais instantânea, considerando-se o intervalo entre o pedido e a execução. Quem se sentiria capaz de melhorar esses versos? Proceedings of T.S.P.R., volume 34, página 349.
Além dessas joias de natureza elevada, Patience-Worte se prestou a dar provas de toda a sua arte literária, relacionada com uma agilidade técnico-mental que os vivos não saberiam imitar, ou, para empregar uma de suas próprias frases, ela se diverte em jogar com as palavras como se faz com sonoras castanholas. Assim, por exemplo, certo dia, o Dr. Prince convidou a ditar simultaneamente 2 poemas sobre assuntos muito diferentes, um em inglês moderno, outro no dialeto do século XVII, entrelaçando, sucessivamente, 2 versos de um com 2 versos de outro, até o fim. Ela o satisfez logo, ditando, correntemente, esse imbroglio inverossímil de 2 poemas distintos no assunto e na linguagem, engendrados simultaneamente. O Dr. Prince reproduz essas 2 composições poéticas e pergunta: há qualquer indício de pressa nesses versos soberbos? Apresentam eles traços característicos das condições caóticas nas quais foram produzidos? Que me digam qual palavra deveria substituir outra para melhorar a dicção. Os 4 últimos versos do primeiro poema são esplêndidos pela significação profunda da imagem final. Proceedings of T.S.P.R., volume 34, páginas 290 a 293. No capítulo intitulado Uma Noz para ser quebrada pelos psicólogos, o Dr. Prince cita, entre outras coisas, estes prodígios, análogos aos precedentes, da entidade que se comunicava. Patience escreve agora 4 romances simultaneamente e dita, sucessivamente, uma passagem de cada um. Depois de ter ditado algumas linhas do primeiro em dialeto arcaico, passa a fazer outro tanto no segundo em linguagem moderna e, assim, em seguida, vai intercalando um e outro, sem solução de continuidade e com uma constante celeridade. Em dado momento ela toma 2 personagens de 2 romances diferentes e faz com que um palestre com o outro, de maneira que o personagem de um romance parecia responder ao outro e discutir com ele. Quando as passagens dos 2 romances foram desenredadas e colocadas nos seus textos respectivos, verificou-se que cada uma delas se adaptava perfeitamente à parte que devia ocupar no texto. Proceedings of T.S.P.R., volume 34, páginas 401 e 402. Em outra ocasião, enquanto a Sra. Curran escrevia uma carta a uma de suas amigas, Patience-Worte empregava sua laringe para ditar, correntemente, uma admirável composição poética intitulada Feux Folletis, Proceedings of T.S.P.R., volume 34, páginas 285 e 286. Fecho a exposição dos fatos a fim de passar à discussão das hipóteses destinadas a explicar, se possível, tal prodígio. Como nota o Dr. Prince, é claro que, no caso de Patience-Worte, o verdadeiro problema a resolver consiste em pesquisar de onde podia provir tão grande número de obras literárias de primeira ordem, nas quais se notam vasta cultura e notável gênio, riqueza de forma inesgotável no modo de exprimir o pensamento, profundeza filosófica, sagacidade penetrante, espiritualidade elevada, rapidez fulminante na concepção de ideias, habilidade excepcional no desenvolvimento das mais complexas operações mentais, enfim, também, uma adivinhação aparente do pensamento dos outros. Como tudo isso pode manifestar-se por intermédio da Sra. Perle Lenore Curran, de Saint-Louis, a qual, de acordo com suas próprias declarações, com o testemunho e as provas que vieram à luz, não possui e jamais possuiu cultura correspondente, não tendo, ademais, mostrado disposições literárias nem aspirações nesse sentido. Só nos resta, agora, aplicar ao difícil problema as diferentes hipóteses que se puderam formular a respeito.
A primeira que se apresenta é a do subconsciente, entendido na significação estritamente psicológica do termo, segundo a qual achar-nos-íamos em face de um caso de desagregação psíquica e da formação consecutiva de uma personalidade subconsciente, fração sistematizada da personalidade integral consciente, que emergiria, alternativamente, à superfície, quer dominando temporariamente o campo consciente da médium, quer se manifestando no exterior pela utilização da mão e da laringe da mesma. O único psicólogo da escola universitária que estudou, pessoalmente, o caso em questão, foi o professor Cori, que reconheceu, sem restrições, o prodígio de uma personalidade mediúnica que refletia, em suas obras literárias, a vida e os costumes de outros tempos, e isto com uma competência e uma familiaridade que não podia deixar de espantar profundamente os leitores. Ele reconhece que o romance Tesso Rita lhe faz supor que sua autora possua enorme acervo de conhecimentos a respeito da vida e costumes da Palestina e de Roma, na época do Cristo. Reconhece também que a ação de Telka se desenrola na Inglaterra e que este romance está escrito em um idioma arcaico, pertencente a regiões e a épocas diferentes, o que causa grande perplexidade, complicando ainda o problema a resolver. Tudo isto, segundo o professor Cori, tenderia a demonstrar que o tipo e a estrutura da mentalidade de Patience Ort são tão novas que é bem difícil imaginar até onde poderia estender-se a exuberância de sua mentalidade e quais os limites que se lhe poderiam marcar. Apenas, depois de ter lealmente reconhecido a complexidade enorme do problema a solucionar, o professor Cori conclui supondo que Patience Ort seja o produto de uma atmosfera de expectação ansiosa por uma manifestação do além, é então mais que provável que essa expectativa se tornasse o fator essencial da dissolução psíquica que se desenvolvia, e Patience Ort nasceu nas profundezas do subconsciente. Engendrada na atmosfera do ideal, concebida por pura fantasia, ela modelou seu próprio ser de uma pura substância imaginária e assim quer ficar, nada assimilando do que contradiz a ilusão que a domina. Segue-se daí que ela persiste em crer que tenha sido uma jovem inglesa que viveu na Inglaterra, há vários séculos. Em suma, o professor Cori conclui sem se preocupar, de modo algum, em explicar de que maneira uma fração da personalidade dissociada pode ser mais vasta, mais erudita, mais inteligente e mais genial do que a personalidade integral consciente de que provém. Inútil perder tempo em discutir uma hipótese literalmente insustentável e absurda, do ponto de vista da lógica, nos limites em que a querem manter os psicólogos ortodoxos. O Dr. Prince analisa, do princípio ao fim, o estudo do Dr. Cori, demolindo, sucessivamente, todas as argumentações e isto de modo decisivo. A refutação do Dr. Prince é magistral, mas, na verdade, 10 linhas bastariam para abater uma hipótese que só pode ser sustentada não se levando em conta os fatos. Quando a análise crítica do Dr. Cori foi publicada, um experimentador informou o Patience Ort de que um psicólogo eminente concluíra que ela era uma fração da personalidade da médium. Em sua resposta, ditada, como sempre, no dialeto arcaico de há 3 séculos. Quem ousou dizer então que sou uma parcela extraviada da imaginação da médium? Quem ousou sustentar então que uma grande intelectualidade é filha da imaginação de uma pequena intelectualidade? A voz daquele que proclamou semelhante absurdo ficará sem eco. Que ele venha e me ligue a médium, se isto lhe apraz, mas o futuro proclamá-lo a um tolo. Sua pena é pequena. A minha é uma pena de ouro temperada na sabedoria antiga. Eu não canto por cantar, mas para que meu canto persista. A ideia de apresentar-me como uma fração da harpa viva, que eu emprego, equivale a distribuir a criancinhas livros, crânios, espadas, vinho e sacramentos para que elas se divirtam com isto. Vede.
Toco a harpa viva e ela responde vibrando uníssona com a voz da sabedoria antiga. Psychic Science, 1928, página 164. Acrescento que o Dr. Prince e o professor McDougall concluem, por sua vez, em perfeito acordo feito com Patton Stewart. A primeira nota. Querem fazer-nos admitir que o maior está contido no menor. O segundo diz. Tudo isso equivale a sustentar que a parte é mais vasta do que o todo. Creio que isso deve bastar, não falemos mais do caso e passemos à segunda das hipóteses que podem ser formuladas. O Dr. Prince, em várias passagens do seu volume, deixa claramente compreender que ele considera a hipótese espírita como a única capaz de abraçar o conjunto dos fatos, todavia, com a circunspecção de um sábio, que se dirige a outros sábios que não estão ainda maduros para certas verdades, conclui, entrincheirando-se por detrás de um dilema que é constituído de duas proposições e que os psicólogos universitários não achariam de seu gosto. Diz ele. Eis a tese que formulei após 10 meses de estudos assíduos dos fatos. Ou modificar radicalmente a concepção do que se chama subconsciente, nele compreendendo potencialidades intelectuais das quais não se tem ideia alguma até aqui, ou bem reconhecer a existência de uma causa que eide por intermédio da subconsciência da Sra. Curran, porém estranha à sua subconsciência. No primeiro caso, torna-se normal o que se considerou até aqui supranormal, da mesma maneira que a hipnose, a qual, há um século, parecendo subentender possibilidades supranormais, foi depois normalizada. No segundo caso, tem-se que admitir o supranormal. Reconheço, por minha vez, que, se para os casos análogos ao de que nos ocupamos se renuncia à hipótese do subconsciente, entendida no sentido de uma fração sistematizada da dissociação psíquica do indivíduo, e se admite a hipótese de Mears, segundo a qual existe, talvez, no homem uma personalidade integral subconsciente, infinitamente mais vasta e perfeita do que a consciente, dotada de faculdades de sentido supranormais e de capacidades intelectuais, cuja emergência esporádica daria lugar às inspirações do gênio. Reconhece qual se admitisse tudo isto, se chegará, até certo ponto, à consideração do caso em questão. Digo até certo ponto, porque se teriam que enfrentar obstáculos formidáveis. De fato, se com essa hipótese se chegasse a explicar, de qualquer modo, a excelência das obras literárias ditadas pela personalidade mediúnica, assim como a ligeireza extraordinária com a qual ela jogava com as palavras, não se explicaria ainda como lhe foi possível escrever romances em um dialeto do século XVII, isto sem jamais cair no erro de inserir, no texto, termos usados depois de 1600. Do mesmo modo, não se explicaria como provou estar ao corrente dos costumes e usos da Palestina e de Roma, na época do Cristo. Estas duas circunstâncias se transformam em uma grave objeção, pois que uma personalidade integral subconsciente se identifica ainda e sempre com sua própria personalidade normal. Ora, em nosso caso, esta última personalidade era totalmente ignorante dos dialetos arcaicos empregados por sua suposta personalidade integral, como era dos costumes e usos de povos existentes há 2000 anos. Isto, porém, ainda não é tudo. É evidente que uma personalidade integral subconsciente que atesta, por fatos, o grau muito elevado de sua superioridade intelectual, em comparação ao da personalidade consciente, não deveria jamais mostrar-se sugestionável ou autossugestionável, duas formas patológicas do êxtase mental que indicam uma restrição enorme do campo consciente da personalidade humana. Ora, como esta última argumentação é incontestável,
segue-se que não se poderia explicar como uma personalidade subconsciente tão superior à consciente pode iludir-se a ponto de crer ter vivido no século XVII, sob a forma de uma pequena pastora emigrada para a América e morta em uma emboscada de índios. Inútil fazer notar quão poderosa é esta objeção, que parece fundada na experiência das fases profundas, na hipnose e no sonambulismo magnético, fases nas quais o sujeito não é mais sugestionável. Esta objeção é, sobretudo, indiscutível em nome da lógica e do senso comum, tanto mais que as afirmações da personalidade mediúnica correspondem ao fato de ter ela, constantemente, conversado no dialeto arcaico que se falava na sua época, no condado em que diz ter nascido. O obstáculo teórico em questão não poderia ser evitado, supondo-se que a personalidade integral subconsciente, de que se trata, conhecesse bem o que ela era, mas se faz passar pelo espírito de uma morta, a fim de enganar os vivos. De fato, neste caso, seria o encontro de outra monstruosidade de natureza moral, igualmente inadmissível. Com efeito, uma personalidade subconsciente, de tal modo mais elevada e mais perfeita que a consciente, deveria ser moralmente superior a esta última, em uma medida correspondente, ela não deveria, então, jamais mentir e sobretudo mentir com a intenção estúpida e malévola de enganar os viventes, mistificando-os nas suas aspirações espirituais e afetivas mais sagradas. Resumamos, então, a questão. Considerando que a hipótese da consciência subliminal supõe a existência, na consciência humana, de uma personalidade integral espiritual dotada, em uma medida superlativa, de qualidades mais elevadas que a da personalidade consciente, segue-se daí que ela não deveria jamais iludir-se sobre sua existência e pondo a crer-se uma pessoa morta, tendo vivido em certa localidade, em condições sociais bem definidas. Em uma época determinada, com o conhecimento perfeito da língua arcaica de época indicada. Além disto, considerando que essa personalidade integral espiritual deveria possuir, em uma medida correspondente às suas faculdades superiores intelectuais, também um senso moral não menos elevado, resulta daí que ela não deveria rebaixar-se e perverter-se a ponto de enganar, cruelmente, os vivos. Deve-se, então, reconhecer que minhas considerações, ora expostas, demonstram ser a hipótese da consciência subliminal insuficiente, por sua vez, para considerar os fatos em seu conjunto. É necessário, então, buscar outra que seja suficiente para o caso. Eis que se apresenta uma terceira, de latitudes infinitas, que oferece um traço característico muito curioso. Ser tirada do esquecimento, onde dorme quase sempre em estado latente, somente nas crises teoricamente desesperadas, às quais são sujeitos os partidários da interpretação anímica da fenomenologia supranormal toda inteira. Ela se chama hipótese da consciência cósmica e é suscetível de se dividir em dois ramos bem distintos, segundo o desejo de quem a emprega. Aos que, como Hartmann, usam e abusam dela na significação verdadeira e própria da consciência cósmica, atributo do absoluto, isto é, de Deus. Neste caso ter-se-á de admitir que a subconsciência dos médiuns entra em relação direta com o Ser Supremo e isto com o nobre fim de enganar o próximo, proposição que é absolutamente blasfema. Há, ao contrário, outros pesquisadores que empregam a hipótese em questão com o significado que lhe conferiu o professor William James, segundo o qual, em um ponto de vista metafísico, poder-se-ia supor a existência de um reservatório cósmico de memórias individuais, no qual teriam livre acesso os médiuns, sendo esse um lugar donde extrairiam tudo o que lhes fosse necessário para mistificar os pobres mortais. O eminente psicólogo e fisiólogo inglês, professor Stiller, da Universidade de Oxford, por ocasião de uma análise do caso de Patience Ewart, que publicou,
fala das duas formas de hipóteses em questão e do fato nos seguintes termos. Há filósofos que, uma vez enveredados pelo caminho cômodo da extensão hipotética da personalidade humana, mostram-se mal dispostos a parar, enquanto não atingem o absoluto. Devemos, então, estar prontos a saber de algum crítico que a arte literária de Patience-Worth vem de uma revelação autêntica do absoluto, ao passo que um outro, mais moderado, falará de uma arte que seria extraída de um reservatório cósmico, no qual estariam recolhidos todos os esforços literários dos séculos. Observo que esta segunda versão da hipótese em causa não considera bastante o problema da seleção de fatos do reservatório acima, ao passo que a primeira versão se choca com outra dificuldade formidável. É que, neste caso, Patience-Worth constituiria uma revelação antes humorística e excêntrica desse absoluto infinitamente perfeito, do qual falam os filósofos. Se me objetasse que uma personalidade finita só pode ser uma seleção do absoluto, eu responderia que tal esclarecimento esclarece até demais. Com efeito, se Patience-Worth é, neste sentido, uma seleção do absoluto, somos todos, da mesma forma, seleções do absoluto, o que equivale a dizer, nos limites da argumentação em questão, que Patience-Worth deveria ser um espírito como todos os outros. Proceedings of T.S.P.R., volume 36, página 575. Parece-me que a argumentação do professor Stiller é de tal modo cerrada e decisiva que dispensa qualquer outra. Noto apenas, no concernente à hipótese do reservatório cósmico, que a objeção formulada pelo Sr. Stiller, isto é, a de que se trata de uma hipótese que não considera, suficientemente, o problema da seleção dos fatos da parte da personalidade subconsciente do médium, é sobretudo formidável no caso especial de Patience-Worth. Com efeito, se devesse supor que se recolheram e se enfileiraram no reservatório em questão todos os termos velhos da língua inglesa, caídos em desuso depois do ano 1600, tudo isto representaria apenas um material bruto que não poderia ser utilizado senão por aqueles que conhecessem a significação de cada vocábulo, assim como a conjugação dos verbos, desinências dos nomes, construções gramaticais e as elisões inumeráveis inerentes ao dialeto, ao qual pertenciam as palavras em questão. Seria preciso, além disso, que aquele que se servisse desses vocábulos estivesse em condições de discernir os que estavam em uso antes de 1600 dos que estão em curso depois daquele ano. Ora, a personalidade subliminal da médium não podia realizar tudo isso, a personalidade normal da médium jamais possuiu aqueles conhecimentos e de outra parte eles não podiam existir onde quer que fosse, em estado latente, considerando-se que a estrutura orgânica de uma língua não é senão pura abstração. Nessas condições dever-se-ia concluir, racionalmente, que o problema não pode ser resolvido sem a admissão da intervenção de uma entidade estranha ao médium, bem conhecedora da língua de que se serviu tão corretamente. Segue-se daí que a hipótese fantástica do reservatório cósmico não se mantém de pé em face da prova dos fatos e que é necessário excluí-la, por sua vez, do número das que possam abranger o conjunto do caso de que nos ocupamos. Como se pode ver, o simples fato de apresentar e discutir as hipóteses naturalistas aplicáveis ao caso de Patience-Worth nos levou, por nossa vez, a tender para a segunda proposição no dilema formulado pelo Dr. Walter Prince, proposição na qual se supõe a existência de uma força agindo por intermédio da Sra. Curran, porém estranha à sua subconsciência. Na página 460 do seu volume, o Dr. Prince, durante sua polêmica com o professor Corey, escreve a esse respeito. Concorda-se que Patience-Worth é eminentemente racional, sã e equilibrada, porém, no meio de tanta racionalidade elevada e de mentalidade equilibrada,
pretende-se descobrir uma ilusão obstinada e persistente. Há de crer ter vivido em uma época recuada em nosso planeta. Contudo, observo eu, por minha vez, que o fato de falar num dialeto arcaico, desaparecido há séculos, não é uma ilusão, assim como outro fato de descrever regiões estranhas com seu real colorido local, duas circunstâncias que seriam inexplicáveis no que se refere à Sra. Curran, mas que seriam todas naturais se a pretensa ilusão fosse, ao contrário, uma realidade. Neste último caso, ela só faria empregar as recordações de sua experiência terrestre combinadas com prováveis consultas espirituais e com a sabedoria adquirida no decurso de 2 séculos e meio de existência transcendental. E não é uma ilusão que ela possui uma genialidade literária maravilhosa, da qual a Sra. Curran jamais manifestou o menor indício, mas que uma pastora inteligente e genial poderia muito bem ter desenvolvido em si mesma, durante os séculos que se seguiram ao seu trespasse, se a sobrevivência da alma é um fato real e se o espírito progride depois da morte do corpo. E não é uma ilusão que a manifestação de Patience-Ot deu logo lugar a uma fonte inesgotável de beleza artística, de espiritualidade, de sabedoria e de brilhante conversa, fonte que varia perpetuamente e que é perpetuamente idêntica a si própria e infinitamente diferente do temperamento e das capacidades intelectuais da Sra. Curran. Há algo de grotesco em conceber-se que uma pessoa ou uma personalidade perfeitamente equilibrada, sob todos os pontos, brilhante em seu poder intelectual, admirável em sua lógica esplêndida, possa, ao mesmo tempo, ser vítima de uma grande ilusão que, de resto, deveria justamente referir-se à sua identidade pessoal ou aos acontecimentos de sua existência passada. Proceedings of T.S.P.R., volume 36, página 460. Chamo a atenção dos meus leitores para a passagem citada pelo Dr. Prince cujos argumentos cerrados são, logicamente, irrefutáveis. Efetivamente, eles demonstram que o professor Corey, querendo chegar à conclusão de que Patience-Ot era uma personalidade subconsciente da médium, não considerou as numerosas circunstâncias que provam o contrário. Mas como se poderia, racionalmente, afirmar que Patience-Ot era vítima da ilusão obstinada e persistente de ter vivido na Terra do momento que não se tratava de ilusões, mas de fatos positivamente verificados, os indicados pelo Dr. Prince, e que esses fatos convergiam admiravelmente para a demonstração de que Patience-Ot dizia a verdade, afirmando ter vivido em uma região precisa da Inglaterra, em uma época recuada. Seria verdadeiramente curioso que, em metapsíquica, se tivesse que adotar um sistema de análise de síntese invertido, isto é, concluindo sistematicamente o contrário do que demonstram os fatos. Certamente poder-se-ia objetar que as aparências enganam, sem dúvida, mas, em nosso caso, a objeção não tem cabimento, porque, repito, não se trata de aparências, mas de fatos incontestáveis, positivos, inexplicáveis, tais como os apontados pelo Dr. Prince. Entre esses fatos, o principal é que Patience-Ot fala, constantemente, em um dialeto arcaico do século XVII, empregando, invariavelmente, palavras de origem anglo-saxônica que eram próprias à idade em que vivera, sem jamais cair no anacronismo de usar vocábulos de origem latina, penetrados na língua depois de 1600. Já demonstramos que esta circunstância não pode ser esclarecida pela hipótese ultrametafísica do reservatório cósmico de memórias individuais. Segue-se daí que aqueles que não adotam o sistema de não considerar os fatos em seu conjunto, na investigação das manifestações metapsíquicas, deverão, forçosamente, concluir que a única hipótese capaz de explicar o caso de Patience-Ot é a que contém a segunda proposição formulada pelo Dr. Prince, isto é, que a Sra. Curran foi,
Simplesmente, um médium, por intermédio do qual se manifestou uma entidade espiritual absolutamente estranha à referida senhora.